Água é bem finito, né? E nós estamos falando sobre meio ambiente, eu não posso deixar de dar esse recado. Ainda vindo para cá, para a emissora, vi uma senhora com a mangueira na porta de casa, vassoura hidráulica. Não se pode fazer isso, né, Tatiana? Não. Loucura. A gente tem que mudar a nossa cultura, né? Verdade. E a gente precisa entender por que disso, né? Que loucura. E eu estava falando no primeiro bloco, na fase conclusiva, né, que em conversa com pessoas comuns que têm um acesso maior ao governador do que eu, estando todos aqui em Pinda, que essa coisa de transpor água dali, água para cá, água para lá, acaba, né, fazendo com que fique seco para todo mundo, né? Não digo a curto prazo, mas no longo prazo acaba, o final é esse. E aí eu sugeria sempre, olha, por que não faz a captação de água do mar lá em Bertioga e trata essa água, né? É assim que acontece em Fernando de Noronha, eu estive lá. Sim. A água em Fernando de Noronha, água doce é uma raridade, sim, né? Sim. Então o pessoal trata a água do mar e não senti diferença nenhuma no gosto, não. É que o processo de... Eu não sou especialista caro, nessa... É muito caro de dessalinização. É caro. É muito caro, daí tem a questão do bombeamento, né? De lá de baixo para a região metropolitana. O bombeamento ia ter também das transposições. Mas aqui eles fazem por decantação. Por decantação. A priori, eu acho que pareceu mais prático fazer a transposição. Mas não definitivo. Não definitivo. Paliativo. Definitivo, doutor Cataldi, é plantar floresta nas cabeceiras para a gente garantir a segurança hídrica. E estão fazendo isso? A gente está começando. Eu acho que a gente tem que ter um olhar positivo, sim, porque o Brasil ele tá começando a despertar para esse assunto de verdade. Né? A última COP21 que aconteceu em Paris, teve o acordo, né, dos países. A gente sabe que países importantes como os Estados Unidos sempre foge da raia. Estão fugindo da raia, mas enfim, a gente tem aí um movimento muito importante no Brasil e no mundo para olhar para a restauração florestal. Eu queria assim contar que o Vale do Paraíba ele está sendo uma das principais regiões do país que está tendo um movimento muito forte de restauração florestal. Está vindo muito investimento nacional e internacional para o Vale para a gente trabalhar com restauração, porque a nossa... É compensação de carbono isso, talvez? Não, a gente não está nem falando ainda de compensação de carbono, porque esse mercado ainda está sendo discutido, né? Como que você vai taxar esse custo. Mas a questão mesmo por conta da restauração, eles estão falando muito em florestas produtivas, em você ter renda a partir da floresta nativa, dos frutos, das folhas, das sementes, dos óleos e também da madeira. Então está tendo um monte de estudos. Tadinho do Chico Mendes, fez fazer isso lá, mataram ele. Pois é. Eram outros tempos, né? Acho que as pessoas não tinham muito essa visão. Mas essa é inclusive uma das formas que a gente tem para abordar junto ao produtor rural por que se ter floresta na propriedade e sem ele perder o pasto, sem ele perder a área. Tem fazendeiro agora que tem uma visão, né, bacana, que está fazendo posada para mostrar as criações e mostrar a floresta preservada, né? Levar as pessoas, aquele distanciamento da margem do rio para início da atividade agrícola, né, em que ele tem um plantio até de árvores frutíferas nativas, é um negócio legal. Sim, as frutíferas da Mata Atlântica estão super em alta, o cambuci é uma fruta que está sendo muito comercializado agora, Paraibuna tem a rota do cambuci, isso está atraindo muitas pessoas para esse olhar de valorizar os frutos da Mata Atlântica, e a renda é fundamental. A gente está trabalhando muito essa questão de renda a partir da floresta em pé, porque daí você também trabalha a questão da preservação. E o proprietário, o produtor, ele olha para a fazenda com outro olhar. Não só de ter um mato, porque a gente sempre fala, está com mato a minha propriedade, mas que esse mato traga recurso financeiro para ele também. Ô, Tatiana, o que o corredor ecológico faz para dar esse estímulo aí que você está falando com tanta esperança e que eu quero bater palma?
Não, tem acontecendo. Bom, o Corredor é uma organização sem fins lucrativos que trabalha com planejamento estratégico da paisagem da região do Vale do Paraíba, porção paulista. Por exemplo, eu tenho uma propriedade que está degradada, eu posso recorrer a vocês? Sim, vocês me dão uma ajuda lá? Sim, a gente trabalha com a restauração florestal, então, de pequenas propriedades, grandes, médias, mas prioritariamente pequenas, porque tem um trabalho social também do corredor, né, de levar a recuperação dessas propriedades para produtores que não conseguiriam recuperar isso com suas próprias condições. Hoje a gente tem, depois do advento do Código Florestal, eles todos têm a obrigatoriedade de fazer a regularização da área, que é o CAR, Cadastro Ambiental Rural. Então, quando eles se deparam com essa regularização, eles se deparam com a necessidade de ter que restaurar suas APPs e de fazer suas reservas legais, e eles não têm recursos para isso. Então, o produtor pode entrar no site do corredor... E não sabem fazer o aproveitamento disso ser rentável. Exatamente, né? exatamente. Porque a gente não tem essa cultura de plantar floresta, né? Só Deus fez floresta, a gente está aprendendo. Então, a gente está aprendendo. Então, ele pode procurar o corredor e a gente trabalha com recursos de parceiros, de compensações ambientais, e daí a gente, tendo um banco de áreas, a gente direciona esses recursos para as propriedades. Tem um site? Tem um site, www.corredordovale.org.br, e lá dentro você encontra assim, cadastre aqui sua propriedade. E daí a gente entra em contato com o produtor do Vale do Paraíba, porção paulista, qualquer município. Que show, hein? Olha, eu quero cumprimentá-la pela entrevista e pela esperança que está trazendo a todos nós. O verde que é a esperança, finalmente, minha gente. Tatiana, obrigado. Eu que agradeço a Volte oportunidade. sempre, hein? Muito obrigada. Essas mensagens tão positivas e direcionamentos, né, importantes, sobretudo para pessoas que têm uma necessidade maior e não têm o recurso para buscar um planejamento particular que o Corredor Ecológico fornece. Tatiana Mota, obrigado. Eu que agradeço. Obrigada.